Olá pessoal, no vídeo de hoje vou mostrar como calcular a matriz jacobiana de um elemento quadrilátero de 4 nós, o elemento plano. Nesse problema dado, temos aqui uma malha formada de 3 elementos, dada a dimensão L aqui, 100 milímetros, e também já temos aqui a numeração proposta para os elementos e para os nós que compõem cada elemento. Tá? Esses dados estão resumidos aqui na forma de duas tabelas, a matriz de incidência e a tabela de coordenadas. Né? Então, o elemento 1, formado pelos nós 5, 6, 2, 1. Elemento 2, formados pelos nós 1, 2, 3, 4. E elemento 3, formado pelos nós 4, 7, 5, 1. Ok? E aqui a respectiva coordenadas, né? As respectivas coordenadas de cada um desses nós, coordenadas x e y, considerando um sistema aqui com origem no nó 6. Tá? Então, com base nessa malha, né, e nessa geometria dada aqui pelas coordenadas, a proposta aqui é determinar a matriz jacobiana de cada um desses elementos. A matriz jacobiana ela surge na formulação isoparamétrica, tá? E ela dá uma ideia da distorção de cada elemento. Okay? E uma das aplicações da matriz jacobiana é no cálculo da matriz de rigidez dos elementos. Okay? Quando a gente transforma o domínio aqui num domínio natural, de -1 a 1, a expressão da matriz de rigidez de cada elemento, né, ela surge aqui nessa expressão o determinante da matriz jacobiana, né, chamado de jacobiano. Okay? Então, para determinar esse determinante, nós temos que ter primeiro a matriz jacobiana. E uma outra aplicação, né, um outro local que ela é necessária é no cálculo da matriz deformação-deslocamento, que é dada aqui, no caso do elemento plano de 4 nós, né, por essa expressão aqui, que são derivadas parciais das funções de forma dos nós em relação às coordenadas físicas, x e y. E para determinar essas componentes, a gente tem que ter a matriz jacobiana inversa, okay? Que ela relaciona aqui as derivadas no domínio natural com as derivadas no domínio físico. Então, a determinação da matriz jacobiana serve, dentre outras coisas, né, para efetuar o cálculo da matriz de rigidez e da matriz deformação-deslocamento. Tá? Nós sabemos que a formulação isoparamétrica, né, de um elemento plano de 4 nós, ela usa aqui um espaço chamado de espaço natural, tá? Representado aqui por esse quadrado aqui, com eixos na origem 0, 0 aqui, quieta, tá? E esses eixos, ou esse domínio, né, varia sempre de -1 até 1. Okay? Então aqui eu tenho as posições de cada um dos nós, nos vértices, né, sempre variando aí de -1 até 1. E aqui nós temos o domínio chamado de domínio físico, que seria a geometria real da malha, né, do elemento que está dentro de uma malha. Tá? Só que a gente formula sempre nesse domínio natural. Okay? E a relação aí entre as coordenadas do domínio físico, né, pode ser dada por essas expressões aqui, que são escritas em termos das coordenadas de cada nó, xi, xj, xk, xl, idem para a direção y, né, multiplicadas aqui pelas respectivas funções de formas de cada um desses nós. Okay? Essas funções de forma, escritas em termos das coordenadas naturais, que e eta, são expressões conhecidas, né, ou são determinadas pela formulação isoparamétrica, né, que estou mostrando essas expressões para cada um dos nós, e aqui os respectivos ilustrações aí dessas funções. E essa expressão ela te permite, né, dado um determinado ponto no domínio natural, um par aqui quieta no domínio natural,
eu substituir esses valores aqui, ter os valores das funções de forma, as coordenadas nodais são conhecidas, tal que eu tenho as coordenadas físicas correspondentes a esse ponto no espaço natural. Ok? A matriz jacobiana, ela, no caso bidimensional, ela é dada em termos aqui das derivadas parciais da posição x em relação à coordenada φ e eta. E também a derivada parcial da coordenada y, da posição y, também em relação a φ e eta, uma matriz 2 por 2. Okay? E essa matriz pode ser uma função das coordenadas φ e eta. Então essa é a expressão da matriz jacobiana, né, no caso bidimensional. Como nós temos essa expressão aqui que relaciona, né, as coordenadas x e y escritas em função das coordenadas naturais φ e eta, né, então essas derivadas parciais que compõem a matriz jacobiana podem ser desenvolvidas, okay? Usando essas duas expressões aqui. Então, por exemplo, no caso da derivada parcial de x em relação a φ, como aqui o xi, xj, xk, xl são constantes, né, representam as posições físicas do nó, de cada nó que compõe o elemento, né, a derivada parcial se aplica nas funções de forma que são, né, são escritas em termos das coordenadas naturais. Então aqui dx, dqui ficam dni, dqui, dxi, dni, del n, del j, né, xj e assim para os demais termos, né. E a mesma ideia para a derivada parcial em relação à coordenada eta. Okay? Então tem essas duas equações e da mesma forma para as derivadas parciais em relação à componente y. Tá? Tal que eu posso substituir aqui cada uma dessas expressões aqui dentro da matriz e calcular a matriz jacobiana. É uma forma mais compacta, né, de visualizar essas expressões, é escrevê-las numa forma matricial, né, dada aqui em destaque, que me permite, realizando a multiplicação aqui agora dessas duas matrizes, obter a matriz jacobiana 2 por 2. Né? Então, se observar aqui, né, a multiplicação da primeira linha com a primeira coluna, e dá justamente essa expressão que está aqui, que corresponde ao termo da derivada parcial de x em relação a aqui, tá certo? E assim para os demais aqui, né? Primeira linha com a segunda coluna corresponde a essa derivada de y em relação a aqui, ok? E assim para as outras duas componentes, né? Então essa expressão aqui me permite calcular a matriz jacobiana, dando aí como entrada, né, as posições de cada nó daquele elemento, posições x e y, né, e escrevendo as expressões das derivadas parciais das funções de forma, em relação a aqui e em relação a eta. Tá? Então aqui para o elemento 1, né, formado aí pelos nós, dado aqui na matriz de incidência 5, 6, 2, 1, tá? A primeira matriz aqui, que são as derivadas parciais das funções de forma, são expressões conhecidas, né, porque as funções de forma são conhecidas, ok? Então a derivada parcial do dni dqui, né, fica aqui menos 1/4, 1 menos eta, tá aqui. dnj dqui vai ficar aqui 1/4, 1 menos eta, certo? E assim para as demais componentes. Ou seja, essa primeira matriz aqui é uma matriz conhecida, né? Ela depende das funções de forma que são conhecidas do elemento 4 nós, certo? A segunda matriz é a matriz de posição de cada um dos nós que compõem o elemento. Então, de novo, no elemento 1, formado aqui pelos nós 5, 6, 2, 1, eu tenho as componentes x e y do nó 5, xy do nó 6, xy do nó 2, xy do nó 1, ok? Dadas aqui, seguindo aqui a ordem da matriz de incidência e, né, coletando aqui as posições correspondentes.
Então também é uma matriz conhecida. Tal que, executando a multiplicação aqui dessa matriz com essa segunda matriz, a gente obtém a jacobiana do elemento 1. Tá? Então, fazendo essa multiplicação, nós vamos obter essa matriz 0 menos 25, 25, 0. Tá? Essa é a matriz jacobiana do elemento 1, que apresenta essas coordenadas nodais, né, de x e y, e essas funções de forma correspondentes ao elemento de 4 nós. Observem duas coisas, né, importantes. Essa primeira matriz sempre será a mesma para qualquer tipo, para qualquer elemento, né, da malha, porque as funções de forma na formulação isoparamétrica, né, são sempre as mesmas funções. E o que vai mudar para cada elemento da malha vai ser essa segunda matriz que corresponde às posições dos nós. Tá? E um segundo ponto aqui é essa matriz do elemento 1, ela forneceu um valor constante. Ela não ficou função do que e eta, tá certo? Isso vai acontecer sempre que o elemento for regular, né, ou com lados paralelos. Okay? Então aqui é uma matriz constante. Tal que eu tendo a matriz jacobiana, agora eu posso calcular o seu determinante e a sua inversa, tá? Para usar lá nas expressões da matriz de deformação e deslocamento e da matriz de rigidez. Aplicando a mesma ideia para o elemento 2, né? De novo, a matriz das derivadas parciais aqui é a mesma expressão, né? Porque as funções de forma são as mesmas, o que muda é a matriz das posições nodais, né? Agora, no caso do elemento 2, nós temos aqui os nós IJKL dados por 1, 2, 3, 4. Né? 1, 2, 3, 4. Então, coletando as posições x e y de cada um desses nós, né? Tenho aqui preenchido 50, 50, 50, 0, 100, 0, 100 e 100. Né? E agora, executando aqui a multiplicação dessas duas matrizes, a matriz jacobiana tem essa expressão que está aqui. Então, observem agora que essa matriz já não é constante. Ela fica uma função de que e eta. Okay? Justamente porque aqui eu tenho um lado distorcido, aqui não paralelo, né, com a sua aresta oposta. Né? Então, nesse caso, a matriz jacobiana ela fica função das coordenadas naturais. Okay? Mas da mesma forma eu consigo aqui calcular um determinante e uma matriz inversa, né, para jogar nas expressões lá da matriz de deformação e deslocamento e matriz de rigidez dos elementos. E a mesma ideia aqui para o elemento 3, né, atualizando aqui as posições nodais do elemento 3, agora formado pelos nós 4, 7, 5, 1. Então, preenchendo aqui as posições dos nós 4, 7, 5, 1. Posições x e y, né? E executando a multiplicação das duas matrizes, nós temos essa matriz jacobiana para o elemento 3, que também é uma função das coordenadas que e eta. Okay? O elemento 3 também apresenta a mesma distorção aqui, né, dessa aresta 1, 4. Bom, então é isso, pessoal. Um abraço, até a próxima.